Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, o tema que nos foi proposto para essa mensagem é: o Espírito Santo comissiona e capacita. Então nós vamos trabalhar baseado em Atos 9, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículos 6 e 7, e depois Atos capítulo 11, versículo 19 a 26. Então, por favor, abra inicialmente a sua Bíblia em Atos, no capítulo 9, versículo 10. Então, o tema, quando nos cabe, é: o Espírito Santo comissiona e capacita. Nós vamos ver então nesse texto a primeira pessoa que está sendo comissionada pelo Senhor. E o que é que significa comissionar? Significa dar uma função a alguém. Nomear alguém para um serviço é dar uma responsabilidade a alguém. Em outras palavras, é dar uma missão para uma pessoa. Então, em Atos 9, versículo 10, está escrito o seguinte: e havia em Damasco um homem chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Você gostou da voz que eu fiz aqui para fazer de conta que era Deus? Não cheguei perto, mas pelo menos eu tentei, né? E Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. E nós temos então a primeira vez que uma pessoa que não é apóstolo, ele não era diácono como Estevão, é a primeira vez que nós lemos o livro de Atos registrando que uma pessoa comum, um crente comum, está sendo comissionado pelo Espírito Santo. E Ananias, ele é comissionado, ele é chamado pelo Espírito Santo para orar pelo jovem convertido chamado Saulo. Ele vai orar, Saulo vai restabelecer a visão, escamas caem dos olhos dele e ele é batizado. E a partir disso, então, começa um longo processo na vida de Paulo, que é algo que nós vamos estudar para entender todas as fases que nós passamos até de fato sermos comissionados pelo Espírito Santo. Paulo tinha sido um feroz perseguidor dos discípulos. E então a pergunta que nós temos que fazer é: como aconteceu esse chamado de Paulo? Como o Espírito Santo comissionou e capacitou Paulo? Quais foram as fases que Paulo passou após a conversão até ser de fato comissionado pelo Espírito Santo? Então, para entender isso, nós vamos passar rapidamente pela história de Paulo para entender quais foram as fases, processos, etapas que Deus trabalhou em Paulo até que ele, de fato, começou o ministério dele. Porque nós temos que lembrar que Deus trabalha primeiro em nós para depois trabalhar através de nós. Então, a conversão de Paulo foi algo muito marcante e ele fala que ele nasceu em Tarso. Tarso não ficava em Israel, Tarso, como você sabe, fica na Turquia, e ele faz então a observação que, embora ele tenha nascido em Tarso, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o rabino mais importante e famoso daquela época, e Paulo era um fariseu, e um fariseu muito zeloso. Ele tinha, portanto, dupla cidadania, porque ele era judeu e também era romano, e ser cidadão romano era muito importante porque Roma dominava aquela região. Então, equivale hoje como uma pessoa que tem a cidadania brasileira e também a cidadania europeia. E Paulo falava vários idiomas. Os estudiosos acreditam que ele falava latim e falava também o grego, que era o idioma mais importante naquela época. Era uma língua muito importante, como é o inglês hoje, e ele também falava o aramaico e o hebraico. Então, Paulo, ele era o cara, né, em linguagem popular, assim, que era a pessoa, era alguém realmente muito preparado para exercer a liderança entre os fariseus. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós temos, depois do momento em que Jesus sobe, que ele vai para o céu,
nós temos a declaração em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, que Jesus chega no céu e ele fala assim: eu tenho as chaves. Ele, trazia duas chaves, as chaves da morte e as chaves do inferno. Ele tinha autoridade, ele tinha tirado essa autoridade, tanto da morte quanto do inferno, do reino das trevas. Então, eu quero te dar esse contexto de como que estava o reino das trevas quando começa o mover do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo aqui na terra. Então, sabendo que o inferno tinha tomado esse baque, que eles jamais iriam conseguir fechar a porta da salvação, o que eles tentaram fazer? Vão tentar fechar a porta do inferno, para que as pessoas não alcancem a salvação de jeito nenhum. Vamos dificultar o máximo possível para que os seguidores de Jesus não consigam anunciar essa mensagem de salvação. Estão entendendo isso, irmãos? Muito bem. E aí então, o que nós vemos o Espírito Santo fazendo em Atos 1? No capítulo 1 de Atos, o Espírito Santo reúne os discípulos. No capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado pelos discípulos. E quase 3.000 pessoas são salvas. No capítulo 3, Pedro e João estão chegando para orar, e o paralítico estende a mão, esperando uma esmola. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Então, irmãos, começa a imaginar o desespero do reino das trevas para fazer parar os seguidores de Jesus, porque já quase 3.000 pessoas foram salvas. Agora um homem que era paralítico, ele se levanta. Então o que eles fazem? No capítulo 4 nós vemos os discípulos pregando, e agora quase 5.000 pessoas se convertem. Então o que o reino das trevas, o que os demônios fazem? Eles vão até os líderes dos fariseus e eles dizem: olha, vocês precisam, claro que eu estou dando aqui uma interpretação toda minha, tá? Mas os demônios vão para os líderes dos fariseus e falam: vocês precisam parar esses homens, porque senão vocês vão perder a importância de vocês, vocês não vão ser mais estimados pelo povo, vocês vão perder o cargo que vocês têm, e por aí fora, mexendo em tudo aquilo que os homens, as pessoas gostam do seu status, da sua posição, etc e tal. E os fariseus compram essa ideia e eles então começam a dificultar, e eles vão lá e conseguem prender Pedro e João. E no capítulo 4, a gente vê, no capítulo 4 de Atos, que eles fazem a ameaça: vocês parem de pregar Jesus, senão nós vamos açoitar vocês. E cada vez que era açoitado pela lei dos judeus, eram 39 chibatadas. Então não era uma coisa fácil. Mas a igreja estava reunida. E a Bíblia fala que eles disseram: Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo e concede a nós, os teus servos, para que nós possamos falar com toda a coragem, com toda a ousadia. E no versículo 31 fala que depois eles terminarem de fazer essa oração, o local tremeu onde eles estavam, e novamente eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas no capítulo seguinte, no capítulo 5 de Atos, a Bíblia já fala que os que creram agora já era uma grande multidão. Primeiro foram 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, depois quase 5.000 pessoas, e agora no capítulo 5 ele fala que já é uma grande multidão, já não conseguiu nem contar quantas pessoas eram. Então, o que é que as trevas fazem para tentar impedir isso? Eles vão lá, falam com os fariseus mandam prender os discípulos, e agora, aquilo que tinha sido uma ameaça no capítulo 4, no capítulo 5 se torna real. Eles mandam açoitar os discípulos, e eles recebem 39 chibatadas, porque eles estavam pregando a mensagem de Jesus. E no capítulo 6, nós temos a escolha dos diáconos, mas logo na sequência em que é feita a escolha dos diáconos, eles já prendem um desses diáconos, que é Estevão.
E no capítulo 7, no capítulo seguinte, nós vemos, meus irmãos, que eles começam a interrogar Estevão, e Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a responder, e eles não conseguem retrucar, rebater o que Estevão está falando. Então eles falam: nós vamos matar. E eles matam Estevão. E é a primeira vez que nós vemos no texto Saulo envolvido nessa história. O apóstolo Paulo antes se chamava Saulo, era o nome judeu dele. E Saulo estava ali como que o encarregado da turma, porque eles guardam as capas, né, as túnicas das pessoas que estavam apedrejando Estevão. É Paulo que fica ali guardando. Então, a primeira vez que nós vemos o apóstolo, aquele que vai ser o apóstolo Paulo, envolvido pelos demônios para matar um servo de Deus. E aí, no capítulo 8, a Bíblia já registra que Paulo, ele respirava ameaças, ele respirava mortes. No versículo 3, ele diz que ele devastava a igreja, que o apóstolo Paulo ia de casa em casa e lançava as pessoas na prisão. Mas a igreja não parava. Ainda no capítulo 8, apesar de Paulo estar fazendo isso, os irmãos, evidentemente, que eram mais novos na fé, eles começaram a fugir de Jerusalém e foram para outras cidades, foram para outros países, mas nesses lugares que eles chegavam, eles também pregavam a mensagem. E uma dessas cidades que eles foram era para Damasco. E Damasco tinha uma característica muito importante, porque era um centro comercial. Então ali se fazia muitos negócios e as pessoas de diversos países iam para Damasco para comprar e para vender. E se a mensagem da cruz fosse bem sucedida em Damasco, ela seria facilmente espalhada para vários locais. Então, no capítulo 9, a palavra fala que Paulo, respirando ameaças e mortes, e você talvez consiga enxergar nesse quadro, uma pessoa que está respirando ameaças e mortes, alguém que está sendo muito influenciado pelo reino das trevas, que está sendo muito, eu vejo que eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo estava possuído, tá? Embora a gente tenha essa ideia, mas como o texto não fala, eu só estou colocando que ele está sendo influenciado pelos demônios. Então, o apóstolo Paulo, que ainda é Saulo, que ainda é um fariseu, que ainda é um homem que acha que está fazendo o que é certo, cego pelo seu zelo por aquilo que até então ele conhece, ele vai para Damasco. Damasco ficava mais ou menos 240 quilômetros de Jerusalém. Embora o texto não fale que ele estava indo a cavalo, acredita-se que ele estava indo a cavalo porque ele tinha pressa, então ele não iria de carroça, ele não iria de camelo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que quando ele estava se aproximando de Damasco, ele não ia sozinho, ele ia com uma caravana. Quando ele estava chegando em Damasco, no Oriente Médio, por volta do meio-dia, se o sol aqui em Paysandu, no norte do Paraná, já é forte, imagine do Oriente Médio, mas imagine o nosso sol no meio-dia. E ele fala, nessa situação, de quase meio-dia, uma luz brilhou, e ela era mais forte do que o sol. Aleluia. E eu caí, e eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, como não é o tema, eu não vou ficar falando sobre a conversão de Paulo, embora a gente seja tentado, porque é um assunto tão maravilhoso. Saulo cai no cavalo, Saulo fica prostrado no chão. Paulo pergunta o que é que ele tem que fazer, e quando Saulo se levanta, ele percebe que ele não consegue enxergar. As pessoas que estavam com ele conduzem Paulo para Damasco, e em Damasco Paulo começa a orar. E é nesse contexto que Deus comissiona Ananias e fala: Ananias. E Ananias diz: aqui, Senhor. E o Senhor diz:
vai até a rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo e ele está orando. E Ananias disse: Senhor, esse Saulo aí não é flor que se cheire não, ele veio aqui para Damasco, mas já estamos sabendo que ele vem para tocar o terror na igreja. Estou colocando aqui linguagem popular, né? E o Senhor disse: vai, Ananias, porque eu vou mostrar para Saulo o quanto ele vai trabalhar no meu reino e o quanto ele vai sofrer em benefício do Evangelho. E isso acontece. Ananias vai, Ananias ora pelo apóstolo Paulo, escamas caem dos olhos de Paulo, ele é batizado e ele começa então a pregar sobre Jesus. E aí a gente pensa assim: nossa, então Paulo começou a pregar e aí ele foi até o final do ministério dele. Não foi assim que aconteceu. Como não foi assim com você, como não foi assim com a maioria de nós. A Bíblia fala que Paulo, depois de se converter, ele até começou a pregar mesmo a mensagem em Damasco. Mas ele foi para a Arábia e ficou lá 3 anos na Arábia. E aí talvez você pergunte assim: o que ele foi fazer lá na Arábia? Ninguém sabe. Algumas presunções, especulações, uma delas é que aquilo que ele fala em Atos 26, capítulo 26, versículo 10, que quando se matavam os filhos de Deus, eu, Paulo, concordava. Ele fala isso no capítulo 26. É muito provável que depois da conversão dele, depois dele ter caído no cavalo, depois dele ter ficado no chão, dele ter recuperado a sua visão e o seu entendimento ser aberto, a consciência de Paulo deve ter pesado demais por tudo aquilo que ele já havia feito. E aí uma das possibilidades é isso, e ele vai e ele fica 3 anos. Mas após os 3 anos, lá em Atos capítulo 9, versículo 23, Paulo volta para Damasco, e aí ele quer pregar o Evangelho, e ele começa a pregar o Evangelho. Mas Paulo, lembra que ele era a estrela e a ascensão entre os fariseus, e ele se converte, e a notícia da conversão de Paulo se espalhou, e Paulo para os fariseus virou um grande traidor. E o que os judeus querem fazer? Querem agora matar Paulo. Então ele não consegue pregar o Evangelho em Damasco, e aí ele precisa fugir de Damasco à noite, escondido. Nessa época as cidades elas eram protegidas por muros, né, para proteger contra os inimigos. Então os judeus ficaram guardando os muros da cidade, as entradas e saídas da cidade, para que Paulo não saísse, porque se saísse eles iriam matar. Então de madrugada os irmãos colocaram Paulo no cesto, desceram por uma corda, e Paulo saiu fugido de Damasco e vai para Jerusalém. E Paulo vai para Jerusalém, e o que ele quer fazer? Ele quer pregar o Evangelho, ele quer conhecer os discípulos, ele quer conhecer os apóstolos. E ele chega em Jerusalém e ninguém quer conversa com Paulo. Mas imagina que ele se converteu, essa história que ele se converteu em Damasco aí, quem sabe se isso é verdade? Ele deve estar com uma cilada para prender todos nós. E aí Barnabé é comissionado pelo Espírito Santo para pegar Paulo e levar Paulo para apresentar para os discípulos, para os apóstolos, e ele faz isso, e Paulo fica 15 dias em Jerusalém, e nesses 15 dias, depois de conhecer o apóstolo Pedro, ele quer pregar em Jerusalém. Mas não eram esses os planos que o Senhor tinha para ele, e Paulo quer insistir em pregar em Jerusalém. E os judeus de Jerusalém querem fazer o que com Paulo? Querem matar Paulo, porque ele é um grande traidor. Ele se converteu para Jesus, ele se converteu para
aqueles que são do caminho, porque antes eles não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Deus fala para o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 22, versículo 18, está registrado isso. Deus fala para Paulo: Paulo, saia de Jerusalém depressa. E Paulo não quer sair. Então, em Atos capítulo 9, versículo 30, a Bíblia registra que os discípulos levaram Paulo para Cesareia, que era uma outra cidade bem distante dali, e de Cesareia eles mandaram Paulo de volta para Tarso, que era a cidade dele, lembrando que Tarso é na Turquia. E Paulo passa 10 longos anos em Tarso, na Turquia, e de novo nada se sabe daquilo que aconteceu na vida dele durante esses 10 anos. É chamado dos anos do silêncio do ministério de Paulo. Mas depois desses 10 anos, ou melhor, durante esses 10 anos, muitas coisas aconteceram. E como eu tinha comentado, logo depois da morte de Estevão, que Saulo participou, guardando lá a capa dos envolvidos, os irmãos que foram espalhados, que fugiram de Jerusalém, aonde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Então, é nesse contexto que nós vamos para o livro de Atos, agora no capítulo 11, que vai relatar uma nova fase na vida do apóstolo Paulo e também uma nova fase na vida da igreja. Então, Atos no capítulo 11, versículo 19, nós temos o seguinte registro: e depois da morte de Estevão, os discípulos, fugindo da perseguição, chegaram até a Fenícia, chegaram em Chipre e também em Antioquia da Síria. E eles pregaram a palavra não somente aos judeus, mas eles pregaram a palavra somente aos judeus. Mas alguns dos discípulos chegaram em Antioquia e começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja em Jerusalém soube do que estava acontecendo, enviaram Barnabé a Antioquia. E ao chegar em Antioquia e ver a demonstração da graça de Deus, Barnabé alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis a Deus. Barnabé é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, aqui começa uma informação muito valiosa para nós, para a mensagem. Barnabé foi a Tarso procurar. Veja que ele vai procurar, né? Eles não têm informação do que Paulo está fazendo. Quando o encontrou, Barnabé trouxe Paulo para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja em Antioquia um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, é muito importante essa informação que nós fomos chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. Antioquia é uma cidade que existe até hoje, foi muito importante, porque a palavra Cristo significa ungido, e a palavra cristão significa pequeno ungido. Foi lá que nós deixamos de ser conhecidos como seguidores do caminho para ser seguidores daquele que é o ungido. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, o que é importante nesse texto, aliás, são tantas coisas importantes nesse texto, é que a igreja de Antioquia, ela é muito movida pelo Espírito Santo, as pessoas estão se convertendo. Então Barnabé é enviado para lá, e quando Barnabé chega em Antioquia, ele é comissionado pelo Espírito Santo para ir buscar Saulo. E Saulo, então, depois de 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, ele é comissionado pela primeira vez, e ele vai para Antioquia, meus irmãos, mas ele não vai
para lá para liderar a igreja de Antioquia. Ele vai para lá como ajudante. É Barnabé que está na liderança. E aí, depois de um ano inteiro ajudando Barnabé, que eles estão orando, jejuando, e o Espírito Santo fala: separem Barnabé, veja que é primeiro Barnabé e depois Saulo, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado para eles. E aí começa uma nova etapa, uma nova fase na vida de Paulo, e ele começa então numa capacitação diferente. Se ele passou esses anos todos, talvez numa capacitação de se perdoar pelas crueldades que ele fez, pelas injustiças que ele cometeu, e tantas outras coisas mais, agora ele vai entrar numa capacitação do Espírito Santo no que diz respeito às demonstrações de poder. Então, nós vamos ver que todo o ministério do apóstolo Paulo, as 3 grandes viagens missionárias, são marcadas por milagres e maravilhas. Eu registrei aqui algumas para comentar com vocês. Em Atos, no capítulo 13, versículo 8 e em diante, nós vemos Paulo falando para Elimas, o imperador: você vai ficar cego por um período, porque estava dificultando que o procônsul Sérgio aceitasse a Jesus. Em Atos, no capítulo 14, Paulo curou um homem que era paralítico de nascimento. Em Atos, no capítulo 16, versículo 16, o apóstolo Paulo expulsou o espírito de adivinhação de uma moça. Em Atos, no capítulo 20, olha o mico que o Eutico pagou. O maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus está lá ensinando, pregando, e eles estão no terceiro andar de uma casa. O Eutico está sentado na janela e o Eutico dorme, irmãos, e ele cai e morre. Mas para o culto lá que estava acontecendo, o apóstolo Paulo vai lá, ora, Deus restabelece a vida do Eutico. Em Atos, no capítulo 28, o apóstolo Paulo e os demais viajantes estavam no navio, o navio afundou, e eles vão para uma ilha chamada Malta, e quando ele vai pegar lá lenha para a fogueira, uma vibra pica a mão de Paulo, e era de um veneno mortal. Os moradores falam: nossa, esse homem é um assassino, não morreu no mar, vai morrer agora por causa do veneno da cobra. E morre, e ele começa a pregar o evangelho para todas as pessoas daquela ilha. Ele cura o pai de Públio, que era o governador ali da ilha, a autoridade principal, e cura também todos os doentes. Em Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 11, a palavra fala que quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, as pessoas levavam os lençóis, os aventais que o apóstolo Paulo usava, e as pessoas eram curadas das suas enfermidades, os espíritos malignos saíam. E um que eu mais gosto, em Atos, no capítulo 16, quando fala que Paulo e Silas estavam na prisão, e aí eles estavam acorrentados, eles tinham apanhado, mas eles começaram a adorar ao Senhor, começaram a louvar ao Senhor, e de repente houve um terremoto naquele lugar, as portas se abriram, e o restante vocês sabem. Mas, meus irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Estou começando primeiro com a capacitação do Espírito Santo, sobre maravilhas, sobre milagres, porque nós gostamos disso, isso é importante, esses sinais nos seguem, mas isso não é o mais importante. Como assim, Jefferson, não é o mais importante? Porque o mais importante, meus irmãos, é a capacitação que vem do Espírito Santo para nós suportarmos as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas dificuldades, e elas não são poucas. O próprio Senhor Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições. E talvez alguém diga assim: mas em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5 está escrito assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. É verdade, mas a gente precisa analisar esse texto com calma. Olha o que esse versículo está dizendo: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele está falando aqui que aquilo que ele está pregando, as palavras que ele está pregando, elas não convencem porque elas são de sabedoria humana. Ele está falando de palavras, mas em demonstração
de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esse poder de Deus que ele está falando aqui é o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, ele fala no versículo 13: o que falamos, o que ensinamos, não foram com palavras vindas da sabedoria humana, mas com palavras que o Espírito Santo ensina, explicando verdades espirituais para pessoas espirituais. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. E em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: não somos capazes por nós de pensar coisa alguma, mas a nossa capacidade vem de Deus, a sua capacidade virá de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha a declaração: ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh, glória a Deus! Aleluia! E em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes. Espada de dois gumes é que corta dos dois lados, afiada dos dois lados, e é eficaz a ponto de penetrar e dividir alma e espírito. Essa coisa de alma e espírito não tem consenso entre os teólogos, mas uma vez eu ouvi uma definição que eu gostei muito. Ele falou assim: ó, pensa que alma e espírito é café com leite. Depois que você mistura, você não consegue mais. Mas até café com leite o Espírito Santo consegue separar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, essa capacitação que o Espírito Santo nos dá, ela é fundamental, ela é decisiva para a vida de todo filho de Deus, para a vida de todo cristão. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, e ele vai falar num dos versículos que eu mais gosto, que ele cita o problema do espinho na carne dele. E a partir da declaração do apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, eu defino para mim, que todos nós temos um espinho na carne. Você tem um tipo de espinho na carne, o outro irmão tem outro tipo de espinho na carne. Espinho na carne no sentido de problema, de dificuldade, de luta, Todos nós temos isso. E em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo conta isso. Ele fala assim: para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não ficasse arrogante pelas revelações que eu recebi, eu também recebi um espinho na carne. E aí ele fala: eu recebi um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Imagine essa cena, de um demônio dando tapa na cara de Paulo. E é assim que ele se sentia, E por causa disso, 3 vezes eu orei ao Senhor, e a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi: não vou tirar esse espinho da sua carne. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas quantas vezes eu já orei ao Senhor pedindo que Deus tirasse determinado espinho da minha carne, e Deus falou assim: não vou tirar. E eu: Senhor, se o Senhor não tirar, eu não vou aguentar. Não, você não aguenta, por isso que eu vou te capacitar. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei a luta, a dificuldade que você está passando, eu não consigo imaginar a intensidade da dor que você está sentindo, mas creia que você está debaixo das asas do Altíssimo. Você não está sozinho nessa luta. Aleluia. Você vai te dar vitória, em nome de Jesus. Mas seja corajoso, olhe para o futuro, porque normalmente não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, e nós por vezes gememos enquanto não chega o tempo de Deus. Mas chega. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo capacitou o apóstolo Paulo e o fez entender com a declaração que o Senhor disse:
quando você está fraco, então, na verdade, você está forte. Porque quando nós estamos fortes, nós estamos por nossa própria conta. Mas quando nós estamos fracos, meus irmãos, quando nós estamos fracos, para onde é que nós vamos? Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E é nesse lugar, meus irmãos, que ninguém nos atinge. Ah, meu irmão, se você soubesse quem é você quando você está aos pés do Senhor, é só uma questão de tempo e a vitória virá. Meus irmãos, eu gosto muito de filme que fala sobre viagem no tempo, porque a Bíblia pode ser comparada como uma pessoa que foi para o futuro, viu o que vai acontecer no futuro, ela chegou no nosso presente e ela diz para nós: se você permanecer fiel, chova canivete, chova faca, tenha chuva de bala, no final vai dar tudo certo, porque eu já vi o final. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia é uma revelação de quem já esteve no futuro e voltou e disse para nós: vai dar tudo certo, mas permaneça fiel. Mas às vezes a gente vai lá e a gente chuta o balde. E aí tem mais tempo, mais trabalho para recolher os cacos e fazer tudo aquilo que precisa. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele relaciona a quantidade de lutas e dificuldades que ele passou. Ele diz: fui preso injustamente várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. Irmãos, faz a conta aí. 39 chibatadas cada vez. Foram 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu viajava afundou. Meus irmãos, se a gente vivesse na época de Paulo, ele fala assim: vamos fazer uma viagem de navio comigo? Eu falo assim: Paulo, eu vou sim, mas eu vou preparar, buscar o melhor colete salva-vida que tiver no mercado, porque eu sei que o seu navio vai afundar. Aí ele diz: eu viajei mais do que todas as pessoas, eu enfrentei perigos nos rios, enfrentei perigos no deserto, enfrentei perigos do mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalhei arduamente, não fui pesado a ninguém, por muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, suportei frio. E por diversas vezes Paulo viu os irmãos passando por lutas e por dificuldades e por doenças, e ele só podia fazer o que todos nós fazemos por nós mesmos e pelos nossos irmãos, que é orar. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, ele fala que Timóteo tinha um problema no estômago. Ora, se Paulo tivesse poder para curar quem ele quer na hora que ele quer, ele teria curado Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo, mas Paulo era, como eu e você, usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é como vento, ele age como quer, quando quer. Mas Paulo também fala que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Ele deixou Epafrodito doente, e ele fala: Epafrodito ficou doente e quase morreu. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Então, meus irmãos, apesar de todas essas lutas, todas essas dificuldades, todas essas injustiças que o apóstolo Paulo sofreu, ele sabia quem ele era. E como é que terminou a vida do apóstolo Paulo? Como você sabe, o imperador Nero, Roma dominava, essa época, o imperador Nero, ele mandou colocar fogo sobre a cidade de Roma, e dos 14 barcos que existiam em Roma, 10 acabaram com fogo. Muitas e muitas e muitas pessoas morreram, e Nero colocou a culpa nos cristãos. Então Nero começou a prender os cristãos e jogava para as feras comerem. Ele amarrava as pessoas, os cristãos, em postes e colocava fogo nessas pessoas enquanto elas estavam vivas, fazendo essas pessoas como se fossem tochas vivas. Mas os líderes, como Pedro e Paulo, então ele deu uma morte diferente.
Então Paulo, ele vai para Roma e ele é preso em Roma, e aí ele relata aquilo que ele está vivendo antes de ser decapitado. Ele escreve a sua última carta, que é a segunda carta de Timóteo, e ele diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque ele sabia que logo ele seria morto. E ele fala: Demas me desamparou. E aí ele diz: na minha primeira defesa, no meu primeiro julgamento aqui em Roma, ninguém apareceu para me apoiar. Ele está falando dos irmãos de Roma, e é compreensível, porque os irmãos de Roma estavam com medo de dizer que era seguidor de Jesus e também ser preso, e também ser condenado, e também ser jogado às feras ou morrer queimado. E o apóstolo Paulo fala: na minha primeira defesa, no meu primeiro julgamento, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Ele está se sentindo abandonado, mas ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Meus irmãos, Paulo termina o seu ministério em Roma, pobre, velho, julgado como bandido, se sentindo sozinho e abandonado, mas convicto de quem ele era. Nesse mesmo capítulo, ele diz para Timóteo: Timóteo, prega o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Não importa aquilo que as pessoas pensem, não importa aquilo que as pessoas façam, cumpra o seu chamado, cumpra com a sua missão. Ele termina os seus dias, meus irmãos, sabendo que ele seria decapitado por Nero. E ele seria decapitado, não seria crucificado como foi Pedro, porque ele era cidadão romano. Lembra que eu falei no início que ele tinha dupla cidadania? O cidadão romano não podia morrer crucificado, porque eles achavam que era muito desumano para um cidadão romano morrer crucificado. Então era mais humano, morrer decapitado. Mas antes de morrer, Paulo se despede com a seguinte declaração: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor Jesus me entregará na sua vinda. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, meu irmão, qual que é a aplicação dessa palavra para nós hoje? O Espírito Santo comissiona e capacita. Nós hoje ouvimos tanto sobre que nós temos que entender qual é o nosso propósito de vida, quais são os planos de Deus para a nossa vida, e a gente não sabe o que é isso. A maior parte dos cristãos não sabe o que é isso. Mas a Bíblia explica, a Bíblia fala, a Bíblia ensina. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus fala: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Meu irmão, se você amar Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, você não vai ter dificuldade para entender que você tem que entregar a sua vida ao Senhor, que você tem que obedecer aos mandamentos, que você tem que fazer o que tem que ser feito. E o próximo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei direito o que é amar o meu próximo como a ti mesmo. A palavra explica. Paulo explica isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém, você é alguém, eu sou alguém, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a fé. Se alguém não cuida da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo, para cumprir a sua missão, ele enfrentou problemas, enfrentou dificuldades, ele foi perseguido, ele foi preso, ele apanhou, ele foi apedrejado, ele passou vergonha, mas ele suportou tudo isso porque ele sabia qual que era a missão dele. Eu quero falar primeiro agora para as irmãs. Irmãs, para cumprir a sua missão de mulher, de esposa, de mãe, se você é mãe, de serva de Deus,
Você está disposta a enfrentar os problemas, as dificuldades, as inseguranças que você passa, as injustiças, as críticas que você passa, até que Deus faça os milagres que precisam ser feitos na sua vida e na vida da sua família? Porque se você estiver disposta no tempo do Senhor, você vai ver esses milagres acontecer. Mas se você abandonar o navio, você não vai ver. E quero perguntar para os irmãos também, para você que é homem, para cumprir a sua missão de homem. Olha, eu não vou perguntar, mas eu sei, pela minha experiência, por pesquisas e tantas outras informações, que a maior parte de nós homens não teve um modelo dentro de casa do que é ser um bom marido, do que é ter um bom pai. Mas nós precisamos romper essa ação do maligno na vida das famílias. Nós precisamos ser bom marido, nós precisamos ser bons pais, nós precisamos ser homens de caráter, que fala não para as tentações, que apesar das críticas, que apesar de passar como bobo para os demais, não importa. O que importa é a minha família. É sobre a minha família que eu e você vamos prestar contas a Deus. Então, você que é homem, você precisa fazer o seu papel. Mas eu não tenho força, eu não aguento mais. Eu sei, meu irmão, eu também não. Mas a nossa capacitação vem de Deus, vem do Espírito Santo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é isso que o Senhor vai fazer conosco. O apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que ele tinha como lucro antes da conversão, ele entendeu que era perda, porque as coisas que realmente importam são aquelas que estão no reino de Deus. Meus irmãos, para a gente concluir o que o Espírito Santo está falando para nós essa noite, o que é que nós aprendemos com essa mensagem? Nós aprendemos que o Espírito Santo comissiona e capacita. O Espírito Santo chama, mas ele também dá a capacidade. Nós aprendemos que as trevas se levantam com fúria, como fizeram com o jovem Saulo, para afligir a igreja. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, eu não sei por que você está orando, clamando para que haja conversão, mas se Deus converteu o Saulo, que era influenciado por demônios, que respirava ameaças, essa pessoa também vai ser convertida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas nós aprendemos também com o Espírito Santo que existe um tempo de tratamento entre nós e Deus, que vai variar de pessoa para pessoa. O apóstolo Paulo precisou de 3 anos na Arábia e 10 anos em Tarso. Mas nós vamos lembrar que Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Aleluia. Nós aprendemos que por mais difícil que seja a conversão de alguém, se Deus precisar derrubar essa pessoa do cavalo, entende essa linguagem? Né? De derrubar a pessoa do cavalo, de colocar a pessoa no chão, de tirar a visão da pessoa. Talvez você vai ver pessoas pelas quais você está orando, que ela vai chegar e falar assim: eu estou tão perdida que eu não sei para onde eu vou, eu não tenho saída. E você vai ser lembrado pelo Espírito Santo: sou eu trabalhando na vida dela para que ela se renda. Tem gente, meu irmão, que só vem para o Senhor quando cai do seu cavalo, quando está no pó e não está enxergando mais. Os antigos, nos quais eu me incluo, diziam, né, antigamente: se não vem pelo amor, vem pela dor. E a gente vê muito disso acontecendo. Mas a boa notícia é que a gente não pode perder a esperança. Continue orando, continue perseverando, porque Paulo era o maior
problema da igreja antes de se converter, mas ele se transformou na maior bênção para a igreja depois da conversão dele. Foi lendo as cartas de Paulo que Martinho Lutero escreveu suas 95 teses, a reforma protestante aconteceu. É lendo as cartas de Paulo que nós aprendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, é contra principados e potestades. Irmãos, foi o apóstolo Paulo quem escreveu: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Foi o apóstolo Paulo que escreveu: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você foi comissionado e você está sendo capacitado pelo Espírito Santo. Aguente firme, vá para a sua casa com o coração ardendo com essa palavra, lembrando que o Senhor está te guardando, está te fortalecendo, que ainda que venham mais lutas e mais dificuldades, o apóstolo Paulo teve espinho na carne, você tem espinho na carne, eu tenho espinho na carne, mas nós já sabemos o final. No final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia! Se quiser voltar, por favor, eu vou fazer uma oração, depois nós vamos louvar o Senhor. E se você precisa se render ao Senhor Jesus, faça essa oração comigo e na sequência eu vou emendar e vou orar por todos nós. Pai, nós estamos tão gratos por estar na Tua presença, e eu entendo, Senhor, que eu preciso me render a Ti. Eu me arrependo pelos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, firma os meus passos, me ajuda a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, me livra dos laços do inimigo e me fortalece na Tua casa, Pai. Oh, me ajude a ser uma bênção por todos os lugares que eu andar. Oh, e em nome de Jesus, Pai, eu apresento os meus irmãos nessa noite, eu apresento as dores, as lutas, as dificuldades que eles estão passando, mas que eles saiam daqui fortalecidos pela Tua palavra, renovados pela Tua presença na vida deles, sabendo que eles não estão sozinhos, que o Senhor está pelejando por eles, que a vitória está chegando, que aqueles pelas quais eles estão orando, eles se converterão, ainda que o Senhor tenha que derrubá-los do cavalo, do cavalo que ele está cavalgando, sem saber que está indo para o caminho da morte. Oh, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa família ao Senhor, apresentamos a nossa saúde e, sobretudo, Pai, nós apresentamos o nosso coração, para que ele esteja sempre rendido ao Senhor. Vamos louvar o Pai, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.